O que peões, marubuzus e dojis têm em comum? São todos os tipos básicos de castiçais japoneses. Vamos dar uma olhada em cada tipo de vela e o que eles significam em termos de ação de preço. Peões. Castiçais japoneses com sombra superior longa, sombra inferior longa e pequenos corpos reais são chamados de peões. A cor do corpo real não é muito importante. O padrão spinning top indica a indecisão entre compradores e vendedores. O pequeno corpo real, seja oco ou preenchido, mostra pouco movimento da abertura para o fechamento, e as sombras indicam que compradores e vendedores estavam brigando, mas ninguém conseguiu obter vantagem. Embora a sessão tenha aberto e fechado com poucas alterações, os preços subiram e desceram significativamente nesse meio tempo. Nem compradores nem vendedores conseguiram obter vantagem e o resultado foi um impasse. Se um peão se formar durante uma tendência de alta, isso geralmente significa que não restam muitos compradores e pode ocorrer uma possível reversão de direção. Se um peão se formar durante uma tendência de baixa, isso geralmente significa que não restam muitos vendedores e pode ocorrer uma possível reversão de direção. Marubuzu. Parece algum tipo de magia voodoo, hein? Vou lançar o feitiço maligno do marubuzu em você. Felizmente, não é isso que significa. Marubuzu significa que não há sombras nos corpos. A palavra marubuzu significa careca ou cabeça raspada em japonês. Portanto, um castiçal marubuzu é uma vela careca ou vela raspada, o que significa que não tem sombra ou pavio. Dependendo se o corpo da vela está cheio ou oco, a máxima e a mínima são iguais à sua abertura ou fechamento. Confira os dois tipos de marubuzus na imagem abaixo. Padrão de castiçal forex, marubuzu. Um marubuzu branco contém um longo corpo branco sem sombras. O preço de abertura é igual ao preço baixo e o preço de fechamento é igual ao preço alto. Isso significa que a vela abriu com o preço mais baixo e fechou com o preço mais alto. Esta é uma vela muito otimista, pois mostra que os compradores estiveram no controle de toda a sessão. Geralmente se torna a primeira parte de uma continuação de alta ou de um padrão de reversão de alta. Um marubuzu negro contém um longo corpo preto sem sombras. A abertura é igual à máxima e o fechamento é igual à mínima. Isso significa que a vela abriu com o preço mais alto e fechou com o preço mais baixo. Esta é uma vela muito baixa, pois mostra que os vendedores controlaram a ação do preço durante toda a sessão. Geralmente implica continuação de baixa ou reversão de baixa. Dependendo de onde o marubuzu está localizado e de qual cor ele é, aqui estão algumas orientações. Marubuzu branco. Se o marubuzu branco se formar no final de uma tendência de alta, é provável que haja uma continuação. Se o marubuzu branco se formar no final de uma tendência de baixa, é provável que ocorra uma reversão. Marubuzu preto. Se um black marubuzu se formar no final de uma tendência de baixa, é provável que haja uma continuação. Se um black marubuzu se formar no final de uma tendência de baixa, é provável que haja uma continuação. Se um black marubuzu se formar no final de uma tendência de alta, é provável que ocorra uma reversão. Doji. Os castiçais doji têm o mesmo preço de abertura e fechamento ou pelo menos seus corpos são extremamente curtos. Um doji deve ter um corpo muito pequeno que aparece como uma linha fina. As velas doji sugerem indecisão ou uma luta pelo posicionamento entre compradores e vendedores. Os preços movem-se acima e abaixo do preço de abertura durante a sessão, mas fecham no preço de abertura ou muito próximo dele. Nem compradores nem vendedores conseguiram obter o controle e o resultado foi essencialmente um empate. Existem 4 tipos especiais de castiçais doji. O comprimento da sombra superior e inferior pode variar e o castiçal forex resultante se parece com uma cruz invertida ou um sinal de mais. A palavra doji refere-se à forma singular e plural. Padrão de castiçal forex, doji. Quando um doji se formar em seu gráfico, preste atenção especial às velas anteriores. Se um doji se formar após uma série de castiçais com longos corpos ocos, como marubuzus branco, o doji sinaliza que os compradores estão ficando exaustos e enfraquecendo. Para que o preço continue subindo, são necessários mais compradores, mas não há mais.
Os vendedores estão lambendo os beiços e tentando entrar e reduzir o preço. Se um doji se formar após uma série de castiçais com corpos longos e cheios, como Black Marubuzus, o doji sinaliza que os vendedores estão ficando exaustos e enfraquecendo. Para que o preço continue caindo, são necessários mais vendedores, mas todos os vendedores estão esgotados. Os compradores estão espumando pela boca por uma chance de entrar barato. Embora o declínio esteja diminuindo devido à falta de novos vendedores, é necessária mais força de compra para confirmar qualquer reversão. Procure uma vela branca para fechar acima da abertura da vela preta longa. Nas próximas lições, daremos uma olhada nos padrões específicos de velas japonesas e no que eles nos dizem. Esperançosamente, ao final desta lição sobre velas japonesas, você saberá como reconhecer diferentes tipos de padrões de velas e tomar decisões comerciais sólidas com base neles. Agora que você está familiarizado com os padrões básicos de velas, como peões, marubuzus e dojis, vamos aprender como reconhecer padrões de velas individuais. Quando esses tipos de velas aparecem em um gráfico, eles podem sinalizar possíveis reversões do mercado. Aqui estão os 4 padrões básicos de velas japonesas. Martelo e homem enforcado. O martelo e o enforcado são exatamente iguais, mas têm significados totalmente diferentes dependendo da ação do preço anterior. Ambos têm corpinhos fofos, pretos ou brancos, sombras inferiores longas e sombras superiores curtas ou ausentes. O martelo é um padrão de reversão de alta que se forma durante uma tendência de baixa. Tem esse nome porque o mercado está atingindo o fundo do poço. Quando o preço está caindo, os martelos sinalizam que o fundo está próximo e o preço começará a subir novamente. A longa sombra inferior indica que os vendedores empurraram os preços para baixo, mas os compradores conseguiram superar essa pressão de venda e fecharam perto da abertura. Só porque você vê um martelo se formando em uma tendência de baixa não significa que você coloca automaticamente uma ordem de compra. É necessária uma confirmação mais otimista antes que seja seguro puxar o gatilho. Um exemplo típico de confirmação seria esperar que uma vela branca feche acima da abertura no lado direito do martelo. Critérios de reconhecimento para um martelo. A longa sombra é cerca de 2 ou 3 vezes maior que o corpo real. Pouca ou nenhuma sombra superior. O corpo real está no limite superior da faixa de negociação. A cor do corpo real não é importante. O enforcado é um padrão de reversão de baixa que também pode marcar um nível de resistência superior ou forte. Quando o preço está subindo, a formação de um enforcado indica que os vendedores estão começando a superar os compradores. A longa sombra inferior mostra que os vendedores empurraram os preços para baixo durante a sessão. Os compradores conseguiram aumentar um pouco o preço, mas apenas perto da abertura. Isto deve disparar alarmes, uma vez que nos diz que não há mais compradores para fornecer o impulso necessário para continuar a aumentar o preço. Critérios de reconhecimento para um enforcado. Uma longa sombra inferior que é cerca de 2 ou 3 vezes maior que o corpo real. Pouca ou nenhuma sombra superior. O corpo real está no limite superior da faixa de negociação. A cor do corpo não é importante, embora um corpo preto seja mais pessimista do que um corpo branco. Martelo invertido e estrela cadente. O martelo invertido e a estrela cadente também parecem idênticos. A única diferença entre eles é se você está em tendência de baixa ou de alta. Um martelo invertido é um castiçal de reversão de alta. Uma shooting star é uma vela de reversão de baixa. Ambos os castiçais têm corpos pequenos, preenchidos ou ocos, sombras superiores longas e sombras inferiores pequenas ou ausentes. Martelo invertido. O martelo invertido ocorre quando o preço está caindo, sugerindo a possibilidade de uma reversão. Sua longa sombra superior mostra que os compradores tentaram aumentar o preço. No entanto, os vendedores viram o que os compradores estavam fazendo e disseram, não, e tentou empurrar o preço para baixo. Felizmente, os compradores comeram o suficiente de veatis no café da manhã e ainda assim conseguiram fechar a sessão perto do aberto. Como os vendedores não conseguiram fechar o preço mais baixo, isso é uma boa indicação de que todo mundo que quer vender já vendeu. E se não houver mais vendedores, quem sobrará? Compradores. Estrela cadente.
A shooting star é um padrão de reversão de baixa que parece idêntico ao martelo invertido, mas ocorre quando o preço está subindo. Seu formato indica que o preço abriu em baixa, subiu, mas recuou para o fundo. Isso significa que os compradores tentaram aumentar o preço, mas os vendedores entraram e os dominaram. Este é um sinal definitivo de baixa, já que não há mais compradores porque todos foram dominados. O que é melhor do que padrões de velas únicas? Padrões de velas duplas. Para identificar padrões duplos de velas japonesas, você precisa procurar formações específicas que consistem em 2 castiçais no total, envolvendo velas. Existem 2 tipos de velas engulfing, bullish engulfing e bearish engulfing. O padrão bullish engulfing é um padrão de reversão de 2 velas que sinaliza que um forte movimento de alta pode ocorrer. Acontece quando uma vela de baixa é imediatamente seguida por uma vela de alta maior. Esta segunda vela engole a vela de baixa. Isso significa que os compradores estão exercitando seus músculos e que pode haver um forte movimento de alta após uma recente tendência de baixa ou um período de consolidação. Por outro lado, o padrão bearish engulfing é o oposto do padrão altista. Este tipo de padrão de vela ocorre quando a vela de alta é imediatamente seguida por uma vela de baixa que a engolfa completamente. Isso significa que os vendedores dominaram os compradores e que uma forte queda poderia acontecer. Parte inferior e superior da pinça. Os padrões de pinça são 2 padrões de reversão de velas. Esse tipo de padrão de vela geralmente é detectado após uma tendência de alta ou de baixa estendida, indicando que uma reversão ocorrerá em breve. Existem 2 tipos de padrões de pinça, a pinça inferior e a pinça superior. Observe como a formação do castiçal se parece com uma pinça. Incrível! As pinças mais eficazes têm as seguintes características. O primeiro castiçal é igual à tendência geral. Se o preço estiver subindo, a primeira vela deverá ser de alta. A segunda vela está oposta à tendência geral. Se o preço estiver subindo, a segunda vela deverá ser de baixa. As sombras dos castiçais devem ter comprimento igual, ou quase igual. Os tracer tops devem ter os mesmos agudos, enquanto os tracer bottoms devem ter os mesmos mínimos. O que é melhor do que padrões de velas duplas? Padrões de velas triplas. Para identificar padrões de velas japonesas triplas, você precisa procurar formações específicas que consistem em 3 velas no total. Essas formações de velas ajudam os traders a determinar como o preço provavelmente se comportará a seguir. Alguns 3 padrões de velas são padrões de reversão, que sinalizam o fim da tendência atual e o início de uma nova tendência na direção oposta. E outros 3 padrões de velas são padrões de continuação, que sinalizam uma pausa e depois a continuação da tendência atual. Vamos dar uma olhada nos populares padrões de velas japonesas triplas. Estrelas da tarde e da manhã. A estrela da manhã e a estrela da noite são padrões de velas triplas que normalmente você pode encontrar no final de uma tendência. São padrões de reversão que podem ser reconhecidos por meio de 3 características. Este tipo de padrão de vela tripla é considerado um dos sinais de alta mais potentes, especialmente quando ocorre após uma tendência de baixa prolongada e um curto período de consolidação. O primeiro dos 3 soldados é chamado de vela de reversão. Ou termina a tendência descendente ou implica que o período de consolidação que se seguiu à tendência descendente terminou. Para que o padrão dos 3 soldados brancos seja considerado válido, o segundo castiçal deve ser maior que o corpo da vela anterior. Além disso, a segunda vela deve fechar perto de sua máxima, deixando um pavio superior pequeno ou inexistente. Para que o padrão dos 3 soldados brancos seja concluído, o último castiçal deve ter pelo menos o mesmo tamanho da segunda vela e ter uma sombra pequena ou nenhuma sombra. O padrão de velas dos 3 corvos negros é exatamente o oposto dos 3 soldados brancos. É formado quando 3 velas de baixa seguem uma forte tendência de alta, indicando que uma reversão está em andamento. O corpo da segunda vela deve ser maior que o da primeira vela e deve fechar no mínimo ou muito próximo. Finalmente, a terceira vela deve ser do mesmo tamanho ou maior que o corpo da segunda vela, com uma sombra muito curta ou nenhuma sombra inferior. Para que o padrão dos 3 corvos negros seja concluído,
O último castiçal deve ter pelo menos o mesmo tamanho da segunda vela e ter uma sombra pequena ou nenhuma sombra. 3. Dentro para cima e para baixo. A formação de velas tri-inside-up é um padrão de reversão de tendência encontrado na parte inferior de uma tendência de baixa. Este padrão de velas triplas indica que a tendência de baixa possivelmente acabou e que uma nova tendência de alta começou. Para uma formação válida de 3 velas internas, procure estas propriedades. A primeira vela deve ser encontrada na parte inferior de uma tendência de baixa e é caracterizada por uma longa vela de baixa. A segunda vela deve pelo menos subir até o ponto médio da primeira vela. A terceira vela precisa fechar acima da máxima da primeira vela para confirmar que os compradores superaram a força da tendência de baixa. Por outro lado, a formação de velas tri-inside down é encontrada no topo de uma tendência de alta. Isso significa que a tendência de alta possivelmente acabou e que uma nova tendência de baixa começou. Uma formação de vela tri-inside down precisa ter as seguintes características. A primeira vela deve ser encontrada no topo de uma tendência de alta e é caracterizada por uma longa vela de alta. A segunda vela deve chegar até o ponto médio da primeira vela. A terceira vela precisa fechar abaixo da mínima da primeira vela para confirmar que os vendedores superaram a força da tendência de alta. Folha de referências do castiçal japonês. Você clicou aqui primeiro? Se você fez isso, pare de ler agora mesmo e leia primeiro toda a lição sobre castiçais japoneses. Se você realmente terminou com eles, aqui está uma rápida folha de referência de uma página para formações de velas japonesas simples, duplas e triplas. Esta folha de dicas o ajudará a identificar facilmente que tipo de padrão de velas você está observando sempre que estiver negociando. Vá em frente e adicione esta página aos favoritos. Não precisa ser tímido. Castiçais com suporte e resistência. Nesta lição, veremos os padrões básicos de velas japonesas que foram discutidos nas lições anteriores para tomar decisões comerciais sólidas. Lembre-se de que os castiçais são inúteis por si só e você deve sempre considerar o ambiente do mercado e o que o preço está lhe dizendo. Mas antes de começarmos, apenas algumas palavras de cautela. Como acontece com qualquer indicador ou ferramenta técnica, se os castiçais apontarem para uma reversão ou continuação, isso não significa que isso acontecerá. Este é o mercado cambial e nada é imutável. Usando castiçais com suporte e resistência. A maneira mais simples de usar castiçais é com níveis de suporte e resistência. Como os níveis de suporte e resistência determinam as áreas onde compradores e vendedores estabeleceram suas defesas, observar como os castiçais reagem a eles o ajudará muito a prever para onde o preço irá seguir. Aqui está um exemplo real do mundo Forex. Neste cenário, você pode ver que há resistência em torno do nível 1.4900. Você deseja muito entrar, mas decide esperar porque a vela que tocou esse nível parece muito otimista. Parece que vai quebrar a resistência. 2 velas depois, você identifica um belo padrão de 3 velas de dentro para baixo, que é considerado um sinal de baixa muito potente. Usando a formação como confirmação do sinal de venda, você segue em frente e vende o par. Como você é um trader inteligente, também define um stop loss acima da resistência. Devido ao seu alto nível de paciência e ao seu conhecimento das formações de velas, você aumentou muito as chances a seu favor. Vamos ver o que aconteceu depois que você entrou em curto. Capo. O par quase imediatamente vai a seu favor e rende centenas de pips. Você vai até a concessionária mais próxima e compra um carro esporte exótico. E um jato. Com cores correspondentes. Você pode estar pensando, por que preciso emparelhar os níveis de suporte e resistência com castiçais? Eu poderia obter muito mais sinais apenas com velas e ganhar mais dinheiro. Para responder a isso, dê outra olhada no mesmo gráfico da sua negociação hipotética. Tomamos a liberdade de destacar alguns sinais comerciais potenciais baseados exclusivamente em formações de velas. Dê uma olhada. Se você tivesse negociado apenas nessas formações de velas, teria perdido todas as vezes. Simplesmente emparelhando formações de velas com níveis de suporte e resistência, você aumentou suas chances de ganhar. Erros comuns que novos traders cometem com castiçais japoneses.
Os castiçais japoneses são uma técnica de gráficos popular usada na análise técnica para analisar a ação dos preços e prever movimentos futuros de preços. Embora possam ser uma ferramenta poderosa para os traders, os novos traders costumam cometer erros comuns ao usar velas japonesas. Aqui estão alguns erros comuns que os novos traders costumam cometer ao usar velas japonesas. 1. Você tenta encontrar significado em cada vela que aparece no gráfico. Muitas vezes, os mercados são barulhentos. Nem todo castiçal é útil quando se pensa em movimentos futuros de preços. Em vez de olhar para cada vela, concentre-se naqueles em que o preço está sendo negociado atualmente perto de níveis importantes de suporte e resistência. Portanto, primeiro identifique onde você acha que esses níveis estão e, em seguida, comece a procurar padrões de velas. 2. Sua imaginação é muito forte. Se você tiver que ampliar 500% ou apertar os olhos no gráfico de velas japonesas porque pensa, você vê alguma coisa, provavelmente não há nada lá. Você não precisa tentar atribuir um rótulo de livro didático às formações de velas que você vê. Concentre-se em encontrar evidências de forte pressão de compra quando você espera comprar, e evidências de forte pressão de venda quando você espera vender. 3. Sua imaginação é muito fraca. Os padrões de velas japonesas que deveriam se formar após 3 velas com base em exemplos de livros didáticos podem, na verdade, acabar se formando em 5 velas. Só porque um padrão de 3 velas leva 4 velas para se formar não invalida o padrão. O significado ainda é o mesmo. É mais importante compreender a ação do preço por trás do padrão de velas do que simplesmente memorizar sua forma padrão. 4. Você esquece a floresta das árvores. Se você se concentrar constantemente apenas em prazos mais curtos, como gráficos de 5 minutos, sem recuar e tentar ter uma visão geral, suas negociações tenderão a ser pegas de surpresa. Tente não tornar seu foco muito estreito. 5. Você não espera pela confirmação. Existem alguns padrões de velas que são considerados autoconfirmados, mas muitos não o são. Certifique-se de esperar até que o castiçal feche e esteja totalmente formado antes de agir em um padrão. Sempre espere pela confirmação correta de que o preço está se movendo na direção que você espera. Por exemplo, se você vir um tracer bottom, é mais prudente esperar e certificar-se de que a vela após o padrão de vela dupla feche mais alto antes de operar comprado. Resumo: castiçais japoneses. Já falamos muito sobre castiçais japoneses. Esperançosamente, você não está no fim, mas agora está entusiasmado com os gráficos de velas. Talvez até tenhamos acendido uma chama que se tornou uma paixão para toda a vida pelos castiçais japoneses. Vamos resumir o que você aprendeu sobre castiçais japoneses. Se o fechamento estiver acima da abertura, um castiçal vazio, geralmente exibido em branco, será desenhado. Se o fechamento estiver abaixo da abertura, um castiçal preenchido, geralmente exibido em preto, será desenhado. A seção oca ou preenchida do castiçal é chamada de corpo real ou corpo. As linhas finas acima e abaixo do corpo exibem a faixa alta-baixa e são chamadas de sombras. O topo da sombra superior é o alto. A parte inferior da sombra inferior é a baixa. Corpos longos indicam forte compra ou venda. Quanto mais comprido for o corpo, mais intensa será a pressão de compra ou venda. Corpos curtos implicam muito pouca atividade de compra ou venda. No jargão do mercado forex de rua, os touros significam compradores e os ursos significam vendedores. As sombras superiores significam o ponto alto da seção. Sombras mais baixas significam seção baixa. Existem muitos tipos de padrões de velas japoneses, mas eles podem ser categorizados de acordo com quantas barras compõem o padrão de velas. Existem formações de velas simples, duplas e triplas. Os tipos mais comuns de padrões de velas japonesas são os seguintes. Basta consultar a folha de dicas dos castiçais japoneses para uma referência rápida sobre o que esses padrões de velas significam. Combine a análise de velas com níveis de suporte e resistência para obter os melhores resultados. E finalmente, aqui estão algumas palavras de sabedoria. Este é o mercado cambial e nada é imutável. E se você está procurando uma visão mais aprofundada dos castiçais japoneses, não há como errar com o livro gráfico de velas japonesas,
um guia contemporâneo para as técnicas antigas do Extremo Oriente. Foi escrito pelo próprio homem, Steve Nison.